O primeiro oficial fala: comandante, o motor direito também parou. O comandante responde: os dois motores pararam, estamos planando. A uma altitude de 1.500 metros, os dois motores deste Boeing 767 pararam repentinamente devido à falta de combustível. O avião estava perdendo quase 1.500 metros de altitude a cada 16 quilômetros percorridos. O destino original do voo, Edmonton, ainda ficava a cerca de 1.575 quilômetros de distância. Portanto, chegar lá estava completamente fora de questão. Abaixo havia apenas campos, florestas e pequenas cidades, o que significava que, se o avião caísse em qualquer lugar ali, não seria chamado de pouso, mas sim de acidente. Agora a questão não era apenas onde seria a aterrissagem. A verdadeira questão era se uma aterrissagem seria mesmo possível. Porque pousar com segurança uma aeronave comercial tão pesada sem motores é considerado quase impossível no mundo da aviação. Então, o que aconteceria com este avião a seguir? Os pilotos conseguiram pousá-lo ou não? Esta é a surpreendente história do voo 143 da Air Canada. Este Boeing 767-233 está voando tranquilamente ao longo da rota planejada, a uma altitude estável de 12.500 metros. Já se passou cerca de 1 hora e 15 minutos desde a decolagem, e não há pânico ou emergência na cabine. O tempo está bom, não há turbulência e tudo está indo perfeitamente de acordo com o plano de voo. Mas ninguém tem a menor ideia do que está prestes a acontecer a seguir. Por volta das 20 horas e 10 minutos, enquanto o comandante e o copiloto conversavam casualmente, sua atenção é atraída por uma luz de aviso na cabine, indicando baixa pressão na bomba de combustível esquerda. O primeiro oficial diz: comandante, a pressão da bomba de combustível esquerda está caindo. O comandante responde: confirme, o combustível deve estar fluindo por gravidade. Monitore. À primeira vista não parece ser um problema grave. Nos jatos modernos, isso às vezes pode acontecer devido a um sensor com defeito ou a um pequeno problema na bomba. Os pilotos continuam monitorando a situação e presumem que, mesmo que haja um problema com as bombas de combustível, o combustível continuará fluindo com a ajuda da gravidade. Mas antes que as coisas possam se estabilizar, apenas alguns segundos depois, outro aviso aparece, indicando que a pressão do combustível no lado direito também está caindo. O primeiro oficial, ligeiramente tenso, diz: o lado direito também está perdendo pressão. O comandante olha para os instrumentos por um segundo, e o comandante responde: 2 bombas não falham ao mesmo tempo. Tem algo errado. Agora a situação começa a parecer diferente. 2 bombas de combustível separadas, falhando simultaneamente, não é normal. Os 2 pilotos se olham e, antes que possam chegar a qualquer conclusão, o motor esquerdo treme e desliga. O comandante diz: falha no motor, declare emergência. A aeronave agora está funcionando com um único motor. Imediatamente a lista de verificação é iniciada. Os pilotos tentam reiniciar o motor e o controle de tráfego aéreo é informado sobre a situação. Edmonton ainda fica a cerca de 1.500 quilômetros de distância, e viajar a uma distância tão longa nessas condições seria extremamente arriscado. Então o comandante sugere desviar para Winnipeg, que é o aeroporto principal mais próximo a cerca de 193 quilômetros de distância e grande o suficiente para receber a aeronave. O comandante fala: Winnipeg Center, Air Canada 143. Temos um problema de combustível. Solicitando desvio imediato para Winnipeg. O ATC responde imediatamente. O ATC responde: Air Canada 143, entendido. Você está autorizado a seguir diretamente para Winnipeg. Desça a critério do piloto. Ao mesmo tempo, a altitude do avião começa a cair rapidamente, pois não é possível manter uma altitude tão elevada com um único motor. Os 2 pilotos ainda estão pensando em como lidar com a situação. Mas antes que qualquer solução possa ser encontrada, com um leve solavanco, o motor direito também para devido à falta de combustível. Comandante, o motor direito também parou. Os 2 motores pararam. Estamos planando. Neste momento, a aeronave está a uma altitude de 1.600 quilômetros, forçada a planar pelo ar sem nenhum motor.
Os pilotos sabem que esta não é uma emergência normal. É uma situação em que cada decisão, cada segundo e cada cálculo determinarão a diferença entre a vida e a morte. Assim que o segundo motor falha, a cabine perde energia, fazendo com que os sistemas eletrônicos do Boeing 767 sejam desligados. Os visores principais de voo ficam em branco, o piloto automático se desliga e a iluminação da cabine fica extremamente limitada. A aeronave agora se tornou um avião em que os pilotos ficam apenas com os controles básicos. Nesse momento, a pequena hélice se abre automaticamente sob a aeronave. Ela é chamada de Run Air Turbine, ou RAT. Não se trata de um motor, mas de um gerador que gira devido ao fluxo de ar e produz uma pequena quantidade de energia hidráulica e elétrica. Essa energia é suficiente para que os pilotos mantenham o controle da aeronave. Isso significa que, enquanto planam, eles ainda podem dirigir e controlar a inclinação e o balanço. Os pilotos agora percebem que não há esperança de reiniciar os motores, pois o combustível se esgotou completamente. Portanto, o comandante declara formalmente uma emergência e informa ao controle de tráfego aéreo que a aeronave está planando com ambos os motores desligados. Embora o avião já tenha sido desviado para o Winnipeg, o verdadeiro problema agora são os números. O primeiro oficial disse: Comandante, estamos perdendo cerca de 1.500 metros a cada 16 quilômetros. O comandante responde: Nesta altitude não vamos chegar ao Winnipeg. Na realidade, a situação é que a cada 16 quilômetros de planagem, a aeronave perde aproximadamente 1.500 metros de altitude. Neste momento, a altitude da aeronave é cerca de 900 quilômetros, enquanto o Winnipeg ainda está a 1.400 quilômetros de distância. Segundo este cálculo, o avião colidirá com o solo antes de chegar ao Winnipeg. Por outras palavras, será uma aterragem forçada, o que significa essencialmente um desastre garantido. Todos estão se perguntando o que vai acontecer a seguir, mas, junto com isso, surge outra questão crucial. Como é que um erro tão grande no cálculo do combustível aconteceu? Para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Porque tudo o que está acontecendo agora não ocorreu de repente ou sem motivo. Na verdade, a história que levou a este momento foi escrita antes mesmo deste voo decolar. Este incidente ocorreu em julho de 1983. O voo 143 da Air Canada estava programado para voar de Montreal a Edmonton, com uma breve escala em Ottawa. A aeronave designada para este voo era um Boeing 767, que na época era um modelo relativamente novo na frota da Air Canada. Este avião diferia das aeronaves mais antigas em um aspecto muito importante. Sua quantidade de combustível era medida em quilogramas e não em libras. E foi aí que o verdadeiro problema começou. Na verdade, o sistema de indicação da quantidade de combustível da aeronave, que mostra quanto combustível há a bordo, estava com defeito há vários dias. Às vezes, o indicador de combustível na cabine ficava completamente em branco. A equipe de manutenção sabia que o sistema de medição de combustível tinha 2 canais e que um deles havia falhado. Mas, como não havia peças sobressalente disponível, foi implementada uma solução temporária. A equipe de manutenção desativou completamente um canal e declarou a aeronave em condições de voar usando o canal restante, sob uma condição. Essa condição era que antes de cada voo, o combustível fosse medido manualmente. Uma verificação manual significava não confiar no medidor de combustível, mas sim usar um dispositivo semelhante a uma haste chamado medidor de nível para medir fisicamente o combustível dentro do tanque. Este método fornecia a quantidade de combustível em litros. Depois disso, os litros tinham que ser convertidos em peso, porque as aeronaves voam com base no peso do combustível, e não no volume. No papel, esse sistema parecia seguro, mas foi aí que um pequeno erro humano fez com que todo o sistema falhasse. Naquela época, o Canadá estava em transição para o sistema métrico. No entanto, a equipe de solo e os pilotos ainda estavam acostumados com o antigo sistema imperial, no qual o combustível era calculado em libras.
Assim, quando o funcionário responsável pelo reabastecimento forneceu o valor da densidade do combustível, este foi indicado em libras por litro, mas a tripulação da cabine interpretou esse número como quilogramas por litro. O número era o mesmo, mas a unidade estava errada. De acordo com o plano de voo, a aeronave precisava de cerca de 22.300 kg de combustível para toda a viagem. Após verificar com a vareta medidora, foi constatado que os tanques já continham 7.682 litros de combustível. Mas, devido à confusão entre quilogramas e libras, a tripulação acreditava que a aeronave já tinha cerca de 13.600 kg de combustível a bordo, quando na realidade eram apenas cerca de 6.100 kg. Com base nesse cálculo incorreto, eles presumiram que precisavam adicionar apenas mais 8.700 kg de combustível. Assim, adicionaram apenas 4.900 litros de combustível aos tanques. Se a conversão correta tivesse sido usada, a aeronave teria precisado de 4 vezes mais combustível do que isso. Como resultado, quando a aeronave decolou de Monte Real, a documentação indicava 22.300 kg de combustível a bordo, mas na realidade havia apenas cerca de 10.100 kg de combustível nos tanques. Isso é menos da metade do que era realmente necessário. A parte mais perigosa era que ninguém era responsável por esse erro. Ao contrário das aeronaves mais antigas, o Boeing 767 não tinha um engenheiro de voo. Os cálculos de combustível foram divididos entre os pilotos e a equipe de solo, mas não havia uma responsabilidade clara. Todos simplesmente presumiram que os números já tivessem sido verificados. Mas a aviação é um campo em que, se os números não forem claros, as ferramentas não forem confiáveis e as decisões forem baseadas em suposições, até uma pequena confusão pode levar a um grande desastre. Dentro da cabine, a tripulação não tem a menor ideia de que esse pequeno erro em terra está prestes a levá-los a uma situação inimaginável em poucos instantes. Sem saber desse erro, a tripulação embarca na aeronave. As verificações de rotina são concluídas e a documentação é finalizada. Durante esse tempo, os passageiros começam a embarcar e, por volta das 18 horas, o voo decola de Monte Real rumo à primeira escala, Ottawa. A viagem de Monte Real a Ottawa foi bastante curta, portanto não foi consumido muito combustível. Isso criou outra oportunidade para detectar o erro, mas a equipe acabou repetindo o mesmo erro. Em Ottawa, o combustível foi medido manualmente mais uma vez. Utilizando a vareta medidora, a quantidade de combustível foi calculada em litros. Mais uma vez, a equipe de solo forneceu o valor da densidade do combustível em libras por litro, mas dentro da cabine, esse valor foi novamente interpretado como quilogramas por litro. Enquanto tudo isso acontecia, alguns passageiros que viajavam apenas para Ottawa desembarcaram e outros embarcaram para continuar a viagem. Por fim, havia 61 passageiros a bordo do voo, além de 6 tripulantes da cabine e 2 pilotos na cabine de comando. O comandante era Robert Bob Pearson, com cerca de 48 anos na época. Ele era um piloto experiente da Air Canada e também tinha vasta experiência em voo de planador. Controlar um planador usando apenas o ar, a altitude e o equilíbrio da velocidade, mantendo a melhor velocidade de planagem e planejando uma aterrissagem segura com altura limitada, eram habilidades que ele havia praticado extensivamente. E hoje essas mesmas habilidades estavam prestes a enfrentar um verdadeiro teste. Voando com ele estava o copiloto Maurice Quintal, de cerca de 36 anos, que anteriormente havia servido como piloto na Força Aérea Real Canadense. Sem saber do perigo que os aguardava, os 2 pilotos continuaram o voo e a aeronave decolou de Ottawa com destino a Edmonton, por volta das 18 horas e 53 minutos. O que aconteceu depois disso já foi contado. Neste momento, os 2 motores da aeronave estão desligados. O combustível está completamente esgotado e o Boeing 767 está planando pelo ar. O comandante está fazendo tudo o que pode para manter a aeronave na maior velocidade de planagem, a fim de cobrir a maior distância possível. Dada a rapidez com que a aeronave está perdendo a altitude, a opção de Winnipeg agora está descartada.
As atualizações de distância do ATC deixam claro que, por mais perfeita que seja a pilotagem, é simplesmente impossível cobrir essa distância a essa altitude. Agora a questão é, para onde o avião deve ser levado? Em meio à tensão, os dois pilotos ficaram pensativos e, por alguns segundos, um silêncio assustador toma conta da cabine. Então o primeiro oficial se lembra de algo. O primeiro oficial responde: Comandante, Gimli! O comandante olha ele surpreso. O comandante disse: Gimli? Gimli é uma antiga base aérea em Manitoba, onde o primeiro oficial havia pousado anteriormente durante seu treinamento militar. É muito mais perto do que o Winnipeg. Apenas 72 quilômetros de distância. A distância é menor, mas o problema é que a base não é mais um aeroporto ativo. Os pilotos comparam rapidamente as duas opções. Gimli é arriscado, mas chegar lá é realisticamente possível. Então uma decisão é tomada imediatamente. O comandante diz: informe o ATC, Gimli é a nossa última opção. O ATC é informado de que o voo agora está sendo desviado em direção a Gimli. O primeiro oficial falando pelo rádio, centro de Winnipeg, Air Canada 143. Não é possível chegar ao Winnipeg. Solicitamos desvio para Gimli. O ATC responde: Air Canada 143. Mensagem recebida. Gimli aprovado. A cobertura do radar é limitada. Boa sorte. Até o ATC tem informações limitadas sobre este local, mas neste momento não existe nenhuma outra opção melhor. Sim, a aeronave vira e uma nova rota é definida. Mas mesmo depois do aviso, a situação não fica mais fácil. A altitude continua diminuindo rapidamente. A cada poucos instantes, os pilotos verificam a altura que ainda falta para alcançar a pista. Porque agora a aeronave está a 8.000 metros, a margem de erro que é quase nada. Os dois pilotos sabem que tem apenas uma única chance de pousar a aeronave. Se a aproximação for muito baixa, o avião não alcançará a pista. Se a aproximação for muito alta, não há opção para uma manobra de retorno. Com essa pressão, os pilotos continuam em direção ao local onde encontrarão uma pista, ou nada. Antes de prosseguirmos, um pequeno pedido. Se você está achando esta história interessante, curta o vídeo e se inscreva no canal, para que mais histórias verdadeiras e surpreendentes como esta possam continuar chegando até você. Cerca de 15 minutos se passaram desde que a aeronave começou a planar, e a altitude agora está abaixo de 1.500 metros. Pela primeira vez, a base aérea de Gimli começa a aparecer vagamente à distância, mas assim que Gimli aparece à vista, surge um novo problema. A pista está agora a apenas 3-4 quilômetros de distância, e os pilotos percebem imediatamente que a aeronave está muito alta e voando rápido demais. Comandante, estamos muito altos e a velocidade está muito acima dos limites. Sim, com este perfil, vamos ultrapassar a pista. Neste momento, a aeronave está a cerca de 900 metros acima da pista, quando deveria estar abaixo de 450 metros. Normalmente, nesta fase, os flaps e os spoilers são acionados para controlar a velocidade e a altitude. Mas com ambos os motores desligados, esses sistemas não estão funcionando. Ele coloca toda a sua experiência neste único momento e toma uma decisão arriscada, uma decisão que quase nunca é tomada em aviões comerciais a jato. Precisamos perder altitude, agora. Você está falando de uma manobra de deslizamento para frente? Sim, se não for agora, nunca será. Ele inicia uma manobra de deslizamento para frente. Em termos simples, em vez de descer em linha reta, ele inclina deliberadamente a aeronave ligeiramente para o lado. Os controles são cruzados, fazendo com que a aeronave deslize para o lado e corte mais ar. A vantagem dessa manobra é que o avião perde altitude muito rapidamente sem avançar muito mais. Essa técnica é comum em voos de planador, mas realizá-la com um jato tão grande é extremamente arriscado. Ainda assim, dada a situação, o comandante assume o risco. Dentro da cabine, os passageiros também sentem um movimento incomum. Durante essa manobra, o fluxo de ar sobre a turbina Rain Air é brevemente perturbado. O primeiro oficial diz: os controles estão muito pesados, a resposta está lenta. O comandante responde: Espere. Apenas mantenha o planeio. A manobra funciona, permitindo que a aeronave reduza a altitude excessiva bem a tempo. No último momento, o comandante endireita a aeronave. Mal escaparam dessa crise quando, segundos depois, a visão à frente os deixa atônitos. Abaixo, eles podem ver muitas pessoas se movimentando na base aérea. Comandante, tem pessoas na pista! Na realidade, Gimli,
Não é um aeroporto comercial ativo. É uma base aérea desativada, parte da qual está sendo usada como pista de corrida e área pública. Há pessoas em pé na pista, corridas em andamento e crianças andando de bicicleta. Quando as pessoas no solo veem repetidamente um grande avião a jato descendo silenciosamente, sem nenhum ruído de motor, muitas delas não entendem imediatamente o que está acontecendo. E assim que a situação fica clara, as pessoas começam a correr para os lados. Para os pilotos, a situação agora se torna ainda mais grave, porque se a aterrissagem der errado, as pessoas no solo também podem morrer. Agora a pista está bem à frente. O trem dianteiro não parece estar travado. Tudo bem, não importa o que aconteça, temos que pousar agora. Isso deixa claro que, assim que a parte dianteira da aeronave tocar o solo, o nariz irá cair. Tanto o comandante como o primeiro oficial compreendem este risco, mas não há tempo nem qualquer outra opção. A aeronave está agora extremamente próxima do solo. Finalmente, o trem de pouso principal atinge a pista e o avião faz uma aterrissagem brusca. Os freios são acionados com força total, mas sem impulso reverso e spoilers. A distância de frenagem é muito longa. Devido ao atrito extremo, os pneus estouram. Ao mesmo tempo, assim que o peso é transferido para a frente, o trem de pouso dianteiro colapsa. A parte dianteira da aeronave começa a raspar a pista. Mas esse atrito acaba sendo a maior bênção do avião, pois aumenta ainda mais a fricção e ajuda a aeronave a desacelerar mais rapidamente. Há pessoas presentes no final da pista. Cada metro é crucial. Mas como um trem de pouso dianteiro quebrou, este Boeing 767 finalmente para sozinho na pista. Sem motores, sem combustível e contando apenas com o julgamento dos pilotos, a aeronave finalmente pousou. Nós paramos. Sim, estamos vivos. Após planar não por 5 ou 7, mas por 17 minutos completos, este avião pousou. Este pouso pode não ter sido perfeito, mas comparado a um desastre, é 1000 vezes melhor. Porque neste momento só uma coisa importa, o avião parou e ainda está inteiro. Assim que a aeronave para, um silêncio assustador toma conta do local por alguns segundos. Os passageiros começam lentamente a perceber que não se tratou de um pouso normal. A tripulação de cabine inicia imediatamente o processo de evacuação. As rampas de emergência são acionadas, mas como o trem de pouso dianteiro quebrou, a parte dianteira da aeronave fica baixa enquanto a parte traseira fica elevada. Alguns passageiros precisam pular no final das rampas, causando ferimentos leves em algumas pessoas. No entanto, ninguém fica gravemente ferido, e todas as 69 pessoas a bordo saem da aeronave com vida. As pessoas que estavam correndo e fazendo piqueniques momentos antes agora se prontificam a ajudar no resgate. Uma pequena quantidade de fumaça e um incêndio menor podem ser vistos perto do nariz da aeronave, causados pelo atrito do metal com a pista. Moradores locais e voluntários rapidamente usam extintores para apagar o fogo, e os serviços de emergência chegam logo em seguida. Tudo se acalma, a investigação começa e os números são revisados novamente. Os registros de combustível, cálculos e procedimentos são examinados. Logo fica claro que os problemas não estavam na cabine, mas no sistema e nos processos. A confusão entre as unidades métricas e imperiais, a falta de responsabilidade clara durante o abastecimento e o sistema de indicação de combustível defeituoso. Tudo isso combinado causou o incidente. Inicialmente são tomadas medidas contra os pilotos e a equipe de solo, mas à medida que a investigação avança, o foco muda de culpabilização para aprendizagem. Também se reconhece que a forma como a aeronave foi pousada foi um exemplo extraordinário de habilidade e presença de espírito. Após o incidente, ao ver o estado da aeronave, todos acreditaram que ela nunca mais voltaria a voar. Mas esse mesmo avião é reparado em poucos dias e volta a voar. E não só volta, como permanece em serviço comercial regular durante 25 anos. No entanto, na história da aviação, ele não é mais conhecido pelo número do modelo, mas por um nome especial, o planador de Gimli.
E se você quiser saber como um pequeno erro de um piloto fez com que um avião inteiro colidisse com uma bomba de combustível, clique no botão para assistir o vídeo.